A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco e que nós também estejamos em comunhão com o Senhor para cumprirmos com o nosso propósito de fazermos a leitura diária da Bíblia. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 2 de Reis, capítulo 14, e o título desse capítulo é Amazias mata os matadores de seu pai. Quem é Amazias? Amazias é filho do rei Joás, aquele que foi entronado aos 7 anos de idade e que andou em retidão com o Senhor, mas lá no finalzinho da vida dele, ele desviou um pouquinho do caminho e o Senhor permitiu que alguns dos seus servos perseguissem ele e matassem ele, conspiraram e mataram ele. E agora o filho dele, que é Amazias, o novo rei entronado de Judá, o reino do sul de Israel, sobe no trono e ele vai querer vingar a morte de seu pai. Verso 1 diz: No ano 2 de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Vejam que nós temos 2 reis Joás, só que um era o rei que foi morto de Judá, o reino do sul. E o outro é Joás, mas ele é rei, o rei atual de Israel. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar, reinou por 29 anos sobre Judá e andou em retidão com o Senhor, porém ele não derrubou os altares onde o pessoal queimava incenso, né? Por isso ele não foi totalmente reto. Aqui diz que ele não andou nos caminhos de Davi, porque ele também deixou, assim como o pai dele, deixou aqueles altares que o povo servia a outros deuses. Mas ele era um rei que guerreava, que ia para a guerra, que queria reconquistar as terras para ajudar. Então, no verso 7 diz: Este feriu a 10.000 edomitas no vale do Sal, e tomou a Selá na guerra, e chamou esta cidade do nome Joctiel, até o dia de hoje. Então, Amazias estava se achando o rei guerreiro, aquele que conquista novamente as cidades, e teve uma péssima ideia. Ele resolveu guerrear contra Israel, contra o rei de Samaria, porque aqui tudo antigamente era Israel, mas houve um momento, depois da morte de Salomão, se dividiu Judá, que passou a ser Judá, e Benjamim, considerados o reino de Judá, que seria Israel do sul, e as outras 10 tribos consideradas Israel do norte, que a capital deles é Samaria. Amazias é rei de Judá. E estava se achando, olha, o bam das guerras. Manda um mensageiro para o rei do norte e diz para ele o seguinte: Vem a mim e vamos ter cara a cara. O que ele quis dizer com isso? Vamos guerrear e vamos ver quem é mais forte, para que também pudessem conquistar. Ele imaginava que ele poderia conquistar algumas tribos do reino do norte. Mas o rei do norte manda para ele um recado através de uma parábola dizendo o seguinte, verso 9. Porém Joás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: O cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo: Dá tua filha por mulher ao meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram no cardo. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso, mas fica na tua casa. Por que vai se intrometer no mal, para caíres tu e Judá? Glórias a Deus. Veja que conselho ele diz. O que é cardo? Cardo é uma planta meio espinhenta, pouco significativa. Mas o cedro é o símbolo do país do Líbano. Representa muito para o Líbano. Tanto que na bandeira deste país, o cedro está no centro da bandeira. É um marco desse país, é o cedro. Inclusive, em outro capítulo, nós falamos que existe um cedro que tem mais de 3.000 anos, que hoje é um ponto turístico desse país. Então, está querendo dizer assim, olha, o cedro, o símbolo maior do Líbano, e o cardo, um
uma vegetação espinhenta, e o cara está falando, olha, me dá tua filha em casamento, é uma coisa assim, inadmissível. Então vêm os animais e pisoteiam o cardo, e o cardo simplesmente volta para sua insignificância. E é esse conselho que ele está dando para o rei de Judá, para Amazias. Olha, você matou os edomitas, você está se gloriando, você está achando que você fez uma conquista fora do normal, então faz o seguinte, gloreia-te, mas fica na tua casa, não vem pelejar contra nós. Porém, Amazias não seguiu o conselho de Joás e foi guerrear contra ele. E perdeu essa guerra. Os homens, quando viram que eles estavam ali perdendo aquela batalha, eles simplesmente saem correndo, fogem. Então, a cidade de Jerusalém é invadida. E naquela época as cidades eram todas muradas. E este muro de Jerusalém, que tinha uma altura de 18 metros e um comprimento de mais de 200 metros, simplesmente é tombado como se fosse algo qualquer, uma parede qualquer. E eles invadem a cidade de Jerusalém e ali eles levam ouro, a prata e toda a riqueza que a cidade tinha, e o rei Jeoás volta para Samaria com todas as riquezas de Judá. No verso 16 vai falar sobre a morte de Jeoás. E dormiu Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto com os reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, rei de Israel, por mais 15 anos, durante o reinado de Jeroboão. Verso 19 diz: E conspiraram contra o rei Amazias em Jerusalém. Por isso, ele fugiu para uma cidade chamada Laquis. Os perseguidores foram atrás dele e mataram ele na cidade de Laquis. Porém, o seu corpo volta para a cidade de Judá, para Jerusalém, e ali ele é enterrado junto com os reis, inclusive também com o rei Davi. Verso 21 diz: E todo o povo de Judá tomou a Zacarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. E este edificou e restituiu a Judá depois que o rei, o seu pai, dormiu. Então ele reconstrói a cidade de Judá, ele toma outra cidade chamada Elate, ele reconquista essa cidade e ele também é um rei bom para o povo dele. Do outro lado, diz: No 15º ano do rei Amazias, já no último ano dele, o filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria, Jeroboão, filho de Joás, que é o rei de Israel, e reinou 41 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas assim como o rei de Judá, o rei de Samaria também conquistou cidades. Verso 25 diz: E este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar das planícies, conforme a palavra do Senhor, que Deus de Israel falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, que era da cidade de Gate. Então agora nós vamos também começar a ouvir a respeito do profeta Jonas. Verso 26 vai falar sobre o povo de Israel que sofria muito. Esse povo era muito miserável, muito pobre, porque a preocupação do reino, sempre, né? Quem está em cima é viver muito bem, viver com riqueza, viver com luxo, e os plebeus sempre sofrendo, né? A classe menos favorecida, cada vez mais pobre, cada vez mais miserável, cada vez sofrendo mais. Assim é desde a antiguidade e parece que até hoje não se aprendeu a lição, né? Então, aqui no verso 26 diz: Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia encerrado, nem havia desamparado, nem quem pudesse ajudar a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel debaixo do céu. Porém, os livrou pela mão de Jeroboão, filho de Joás. Então o Senhor estava dando bênçãos para Jeroboão por causa do povo de Israel, mas não porque ele andava em retidão. Não, nenhum dos reis, nenhum dos 19 reis que houve em Israel, nenhum deles andou no caminho do Senhor. No último verso, verso 29 diz: E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Glórias a Deus, aleluia. No capítulo de hoje nós vimos, né, dois
2 reis mais velhos que morrem, 2 reis mais jovens que tomam conta durante muitos anos do povo de Israel, mas que eles também não fazem grandes progressos e ainda lutam um contra o outro. Uma casa dividida, não é mesmo, irmãos? E como é triste nós vermos uma casa dividida, assim como Israel, um lado lutando contra o outro lado, e ainda quando Israel do Norte ganha, ele vai lá e toma toda a riqueza de Judá, tanto que eles precisam reedificar a cidade, reconstruir, e aquilo se leva muito tempo. Mas quantos e quantos lares, irmãos, nós não temos conhecimento da casa dividida, né? Marido e esposa que brigam, filhos que causam discórdia dentro da casa, famílias rompidas, quebradas, separadas, muitas vezes, como aqui nós lemos, pelo ego, né, pela soberba. Que nós tenhamos, irmãos, a humildade de andarmos debaixo da guarda do Senhor. E o Senhor nos diz, é tão bom nós sermos humildes, é tão bom nós andarmos em amor, andarmos em retidão, andarmos de verdade em humildade com Deus. Que nós tenhamos essa consciência que nós não somos nada além de pó. Do pó nós viemos, para o pó nós voltaremos. Então que a gente possa aproveitar esses dias com bastante sabedoria, amor, graça, humildade e gratidão ao Senhor. Nessa mesma comunhão, vamos orar e agradecer a Deus por mais esse estudo bíblico. Nosso Deus e nosso amado Pai, mais um dia nos colocamos diante de sua santa e gloriosa presença para te render toda a graça, honra, louvor e gratidão. Pai, queremos te agradecer por mais esse dia de vida, te agradecer por ter nos sustentado até esse presente momento, por todos os livramentos que passamos no dia de hoje e principalmente, Pai, pelo estudo da Tua Palavra. Que o Senhor possa nos abençoar, afastar de nós todos os males desse mundo, nos guardar debaixo das Tuas santas e benditas mãos e para que possamos, Senhor, a cada dia nos achegar ainda mais ao Senhor. Tudo, Pai, que entregamos nas Tuas santas mãos em pedido e em agradecimento, é em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Por tudo, Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe grandemente. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.